Gente, o meu óculos quebrou, eu botei Super Bonder, meu. E tô com medo agora de colocar meu olho aqui. Tô meio torto, eu sentei em cima do óculos. Ixi! Caraca. Agora tá assim, ó. Tô uma bosta. Vamos lá. Vamos pensar então nesse Almeida Garrett. Professor, quem foi Almeida? Lembremos. Ele viveu de 1799 até 1854. Ou seja, ele pega o fim do 18, porque ele nasceu no fim do 18, não é? Mas na verdade a sua vida inteira vai ser no 19, sua produção vai ser no 19. Cadê? Ele vai ser primordialmente um prosador e um poeta, certo? Ele vai participar diretamente, ele vai lutar na Revolução Liberal de 1820, não é? Vai se exilar na Inglaterra em 1823, numa época, num período chamado Viradeira, que é quando, por exemplo, os portugueses retornam, os monarcas retornam, e aí aqueles liberais vão ter que fugir, e depois ele vai voltar novamente, tá? Mas em 24 ele se exila aí na França, nesse período que ele vai tomar contato com todos os ideais românticos, tanto na Inglaterra quanto na França. Lá que ele vai escrever, por exemplo, em 1825, o texto que vai inaugurar o romantismo em Portugal, que é Camões, é um poema, certo? E o livro Dona Branca. Né? Oficialmente são os textos que iniciam o romantismo. O primeiro na poesia, o segundo na prosa, certo? Em 1823 ele vai voltar a Portugal e vai se dedicar ao jornalismo, certo? Em 28 ele vai voltar novamente a fugir de Portugal, dado o retorno de Dom Miguel, e aí ele vai voltar para a Inglaterra e vai se dedicar também à leitura de textos clássicos do romantismo, não é? Depois, quando esse liberalismo vence, não é, na Revolução de Setembro de 36, ele vai se tornar o cônsul-geral de Portugal em Bruxelas, não é? Onde fica Bruxelas? Bélgica, muito bem. Merece uma estrela de bom menino. Lá ele vai, depois disso, gente, ele vai exercer vários cargos políticos, certo? Ele que tinha uma vinculação política muito grande. Ele vai ser o responsável pela criação do Conservatório de Arte Dramática, o teatro, né, oficialmente moderno, romântico português, e vai tentar renovar o drama nacional. Drama no sentido de teatro, tá, gente? Ele vai tentar fazer com que o teatro português seja um teatro romântico, não é? Como de sua época, não é? Vai ser considerado um grande orador, não é? E um grande frequentador, da alta roda lisboeta, ou lisbonense, você que prefere a forma de escrever, certo? Ele vai conhecer dos mais influentes pensadores de sua época em Portugal. E vai morrer de cancro. Todo mundo sabe o que é cancro? Não. Cancro, para português de Portugal, é câncer. Certo? Por exemplo, se você tem cancro no pulmão, você tem o quê? Câncer no pulmão. Câncer de pulmão. Certo? Nossa, professor, que divertido! Tudo bem? Bom, primeira metade do século XIX. O que você tem que lembrar? Período conturbado, né? Um período muito cheio de acontecimentos em Portugal. Por exemplo, invasão das tropas francesas. Com quem? Com quem? Não, ele não foi lá. Quem foi? Foi o general Junot. O general Junot, que é Junot, que você escreve, ele foi o invasor. Foi o motivo, por exemplo, pelo qual a família real veio para onde? Terra Brasília, não é? Difusão das ideias liberais em Portugal. Quando eu falo ideias liberais, gente, é o oposto, por exemplo, daquela noção de absolutismo. Certo? As ideias liberais se opõem a essa perspectiva do absolutismo, que é basicamente mercantil, que é o poderio concentrado nas mãos, por exemplo, do rei, da nobreza, blá blá blá. Né? É liberdade de mercado, individualismo, tudo isso é liberalismo. Então vamos lá. Revolução Liberal do Porto, que vai acontecer em 1820, promulgação da Constituição de 22, contra a Revolução Absolutista em 23, lembra o retorno que eu falei? Eles retornam? É aqui. E a outorga da Carta Constitucional e o perjúrio de Dom Miguel, aonde ele vai se exilar, e aí sim vai ser o fim oficial do esquema absolutista em Portugal. Certo? Então isso daqui, gente, imagina esse século, que século cheio de acontecimentos para os portugueses. Certo? Lembrando que, além disso, eu nem estou colocando aqui, mas no Brasil, por exemplo, acontecia o burburinho para o fim da escravatura e, na decorrência do processo, a separação de Brasil e Portugal. Né? Então está tudo acontecendo mais ou menos na mesma época. Certo? Inclusive, essa separação do Brasil para Portugal,
ela vai ser também fruto, de 22, dessa desestabilização de Portugal, viu? Portugal passava por problemas internos, que impedia que ele, por exemplo, se manifestasse contra aquilo que aconteceu no Brasil. Certo? Diga, querido. Você pode falar um pouco sobre essa Revolução do Porto? Essa Revolução Liberal do Porto foi quando houve o cercamento do Porto, né? Porto é uma cidade, tá, gente? E aí, por exemplo, lá no Porto, eles foram cercados, os absolutistas foram cercados pelos liberais, com o exército vindo de fora, e aí eles invadiram. Foi o primeiro momento liberal, né, de pressão liberal, em Portugal. Que daí, por exemplo, nessa época, é a guerra chamada Guerra dos Dois Irmãos. Lembra que eu falo dessa Guerra dos Dois Irmãos com vocês? Por um acaso, é quando Dom Miguel, que vai dar o golpe no Pedro I, né, no caso de Pedro VI, e aí vai acontecer o quê? Ele vai se proclamar o rei de Portugal, apoiado pelos monarquistas, os conservadores, e o nosso Pedro vai sair do Brasil, uma vez que aqui no Brasil ele não conseguia uma organização muito boa, não é? Deixa, depois de enfiar várias vezes os pés pelas mãos aqui, ele vai lutar pelo trono lá. E aí, como só restavam os liberais para que ele apoiasse, ele apoiou os liberais. Não é? Os liberais que o apoiaram. Foi esse momento da Revolução do Porto, chamada Guerra dos Dois Irmãos. Ela vai se estender, né? Tanto que, por exemplo, há uma primeira leva no qual eles vencem, depois há o retorno dos absolutistas, até que o final do processo, quando acontece efetivamente o fim do absolutismo português, e o nosso Dom Pedro, ele assina a Carta de Direitos Constitucionais, no qual, por exemplo, ele passa a não ter poderes de fato. Não é? Então, é o fim da perspectiva absolutista do governo. Certo? Obrigado. Então, é um momento de grandes coisas. Isso eu estou falando de história ainda. Ainda não entrei na literatura. Nesse período, gente, por exemplo, o auge do romantismo no mundo, basicamente na Inglaterra e na França. Pensem, por exemplo, em Inglaterra e França, na figura, por exemplo, inglesa de um Lord Byron, na figura, por exemplo, de um Walter Scott, certo? Nessas figuras que vão ser centrais para que a gente consiga compreender o romantismo que vai inspirar os portugueses. Em França, pensem, por exemplo, num Victor Hugo, pensem num Alexandre Dumas, tanto o pai quanto o filho, certo? São nomes, o Chateaubriand, são nomes que vão influenciar diretamente os nossos textos românticos, no caso do Garrett, que foi um homem que viveu na Inglaterra, viveu na França por bastante tempo e que por isso ele tomou contato. Certo? Tudo bem? Garrett sempre foi muito ativo e participante nos acontecimentos de sua pátria. Foi perseguido, exilado e preso. Além de ativista, era um artista muito produtivo, em que mesclou a formação clássica com as influências românticas que teve nos exílios na França e na Inglaterra. Por isso que eu digo, gente, que em alguns momentos os textos do Garrett, eles bebem de uma fonte que é clássica, basicamente Arcade, né? Em alguns momentos, quando ele, por exemplo, descreve o campo, essa viagem de Santarém que ele está, é muito Arcade, é muito bucólico isso que ele faz. É uma relação que você consegue estabelecer entre esse texto que é romântico com os textos anteriores, os textos, por exemplo, neoclássicos, ou mesmo Arcades, certo? E tudo isso misturado com uma tendência que é romântica, do sentimentalismo, da valorização da nação, do individualismo, tudo isso está colocado, certo? Literatura como crítica, isso é uma coisa das primeiras vezes que acontece na história. Pensemos no próprio livro. As viagens na minha terra correspondem a prosas de caráter romântico. A obra antes chamada no singular, pois se trata de uma única viagem. Ela poderia ser chamada de A Viagem à Minha Terra. Só que depois ele mesclou, ele colocou no plural. Primeiro ela foi publicada como A, depois ela foi publicada como As. Por quê? Porque é uma viagem só. Todavia, ele faz várias viagens quando ele faz uma coisa chamada digressão, gente. Ele não faz várias paradas no texto para comentar. Então, são várias viagens, que ele viaja fisicamente, mas ele viaja também intelectualmente ou sentimentalmente. Por isso é plural. Certo? Uma única viagem passa para o plural no âmbito de associar a viagem real com as várias viagens mentais e digressões. Publicada inicialmente na Revista Universal Lisbonense, 49 capítulos, divididos em 2 volumes, publicados oficialmente em 1846. Portanto, a gente pode dizer, é uma obra como várias outras do século XIX, publicada inicialmente em folhetim. Né? As observações contidas no livro nascem de uma viagem que o autor fez a convite do correligionário político
Passos de Manuel. Por outro lado, o livro pertence à literatura, uma vez que mistura literatura de viagem, entretanto, todavia, pode ser encarado como fonte de documentação e história de Portugal. Parem e prestem atenção. Gente, é um livro romântico. Dizer que ele é um livro romântico é dizer, por exemplo, que ele vai beber daquelas fontes como a ficcionalização, o sentimentalismo, certo? A reflexão sobre a pátria, o individualismo, as ações um tanto quanto inesperadas, o enredo muito movimentado, tudo isso vai estar lá. Só que também vocês podem dizer, nós podemos dizer, que é uma crônica de viagem. Quando eu falo de crônica de viagem, vocês têm que lembrar, por exemplo, das literaturas de viajantes. Lembra que aconteceu no século XVI no Brasil, no quinhentismo? Aquilo é literatura de viagem. Lembra? O Hans Staden, por exemplo, o Pero Luiz Gândavo, o próprio Caminha. São todos autores de literatura de viagem. Mas não teve literatura de viagem só no Brasil. Teve em vários países. Certo? E ele vai beber dessa fonte da literatura de viagem e vai juntar a ela uma ficção, uma obra ficcional. Porque eu não posso dizer, gente, que por exemplo, a história da menininha do rouxinol lá, aquilo ali não é real, aquilo é invenção, aquilo é ficção. Só que ele vai mesclar aquilo o relato de viagem, propriamente dito, que é real. Então eu posso dizer, sem muita dificuldade, que é um texto de difícil qualificação. Você não consegue qualificar simplesmente esse texto como ficcional. Assim como você também não consegue qualificar esse texto como simplesmente relato de viagem. Ele é a mistura dos dois. Certo? Documentação, então. Documentação. É perceptível na obra a passagem de uma estrutura política arcaica para a modernidade. Entendam, por exemplo, arcaico, quando eu falo, por exemplo, que era uma estrutura de organização e de poder absolutista, conservadora, que está passando, ele relata a passagem disso para uma concepção constitucional, democrática, republicana, liberal. Então, por exemplo, ele passa desse conservadorismo para esse liberalismo. A obra vai retratar a passagem. Certo? Por isso que a gente pode dizer que é uma obra que ela tem muito de, por exemplo, como acontece com Memórias de um Sargento de Milícias, que é um relato, por exemplo, que tem de contar de uma época, um retrato de uma época, que é romantizado. É claro que ele é romantizado. Todavia, ele não deixa de ser um retrato de uma época. Bastante fiel, diga-se de passagem. Certo? Passado, presente e futuro são representados pelos personagens que compõem a novela inserida no romance. Então, primeiro, vamos pensar. Quais os itens que podem ser citados como forma dessa afirmação que eu fiz? No qual passado, presente e futuro, ou mesmo, é o relato de uma passagem de uma concepção arcaica para uma concepção moderna. Por exemplo, gente, a viagem que ele faz, no qual ele vai relatar as várias situações, as colocações, por exemplo, sobre o espaço, as pessoas que lá viviam. E também, a gente pode dividir em duas partes, essa que é o relato da viagem, com a história. História com E, tá, gente? História no sentido, por exemplo, aquela história ficcionalizada, da Joaninha, do Carlos, do Frei. Ou seja, essa história, as personagens, cada uma delas, vai representar um desses itens de passado ou um desses itens da modernidade. Eles vão ser efeito desse processo. Certo? Tudo bem? Nossa, professor, mas isso é muito fácil. Digressões. Gente, em primeiro lugar, se está falando de digressões, você já na hora relaciona isso aí com Machado de Assis. Certo? Com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque o Brás Cubas, no caso da obra Brás Cubas, vai ser aquela que mais vai utilizar essas digressões. Mas não só. Vocês percebem aqui também. Vamos ver. Logo na introdução, o narrador em primeira pessoa, confessa ter recebido de autores ingleses como Swift, Sterne e do francês Xavier Mestre, tais autores, recebeu o quê? Recebeu influência. Tais autores são as fontes para as tendências, as divagações no decorrer da obra. Professor, como assim? Quando ele cita esses nomes, o que na verdade ele está dizendo é, eles faziam digressões, por causa deles eu também faço. Certo?
O tipo de... E por um acaso, esses mesmos autores influenciam o Machado de Assis. Por exemplo, lembra quando eu comentei que o Machado, o tipo de narrador do Machado, bebe dos autores do século XVIII ingleses? Por exemplo, aquele Sterne e o Swift são autores do XVIII ingleses. São eles que eu falei. Então a influência que desse texto é muito parecida com a influência que o Machado de Assis sofre para escrever os seus textos. Nós temos que lembrar, é claro, estamos falando no Machado de Assis de um texto da segunda metade do 19 Brasil. E aqui, um da primeira metade do 19 Portugal. Então tem sim uma distância. Todavia, a influência é muito próxima. Principalmente quando eu falo desse método de narrar, ou o tipo de discurso. A gente fala assim, o discurso empreendido. O discurso, por exemplo, que vai várias vezes quebrar a sequência lógica e fazer digressões. Certo? No caso do Machado, essas digressões acontecem por um motivo que é, ele quer quebrar a verossimilhança, ele quer zombar com você, leitor. No caso daqui, ele quer refletir sobre o que ele está narrando. O objetivo é diferente, mas o método é o mesmo. Certo? As digressões são fatores os quais localizamos as perspectivas do autor, suas visões, entre outras coisas. Pessoal, eu coloco para vocês muitas vezes a diferença entre narrador e autor. Autor e narrador não são uma coisa só. O narrador, ele é parte do texto. O autor, ele é fora do texto. Eu posso muitas vezes ter um narrador que tem posições iguais aos do autor, mas eu posso ter vezes que não. Por exemplo, neste caso aqui, muitas das posições do nosso narrador são as posições do autor. O liberalismo, esse retrato da passagem, isso é posição do Garré. Agora, por exemplo, o narrador de Memórias Póstumas não tem nada de Machado de Assis. É justamente, ele tem posições diferentes. Então, assim, só para que vocês não se esqueçam que, por mais que nós estejamos vendo métodos parecidos, nós temos horizontes diversos nos textos. Tais aspectos fazem da obra fragmentária, ou seja, ela é toda cortada, né? Tem começo, tem meio, tem fim, mas ela é toda cortada. Por isso que é uma dificuldade de ler. Certo? Ela é fragmentária e não pode ser lido apressadamente. Caso contrário, não se compreenderá a obra. Isso é fato, né, gente? Muitos de vocês não entenderam o texto porque leram muito rápido. Se você lesse esse texto normal, por exemplo, com um tempo médio, que seria 1 mês e meio, 2 meses lendo o livro, com certeza você entenderia muito bem. Porque ele é todo cortado mesmo. O objetivo dele é ser isso mesmo. Certo? A linearidade dá lugar a reflexões do autor. Pare e preste atenção. Gente, quando eu falo que uma obra é linear, o que você tem que se lembrar? Que ela tem começo, meio e final. Que ela não, por exemplo, ela não começa, sei lá, em médias res. Quer um exemplo? Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele não começa pelo começo. Certo? O nome daquele é finis res. Ele começa do final. Aí ele começa do final, depois ele volta pro começo de novo. Os Lusíadas, ele começa da metade da narrativa, do meio. Quando eles já estão do lado de lá da África, e eles estão contando, o Vasco da Gama está contando pro rei de Melinde sobre o que é Portugal. Depois ele volta pro começo, depois ele avança. Isso é média versa. No caso do texto aqui, gente, ele tem uma orientação linear, mas ele para vários momentos e volta, avança, para de novo. Por isso ele é alinear. Eu não posso dizer que é um texto linear. Se vocês querem um exemplo de texto linear, o Veste, por exemplo, Cidade das Terras é linear. Ele tem um começo, meio e final cronológico. Certo? Tudo bem? Que legal. Por exemplo, a novela Menina dos Rouxinóis, que está dentro desse livro, todo mundo percebeu isso, né? É uma novelinha dentro das Viagens da Minha Terra. Certo? Que de certa forma é o fio condutor da obra, só se inicia no capítulo 11. E mesmo assim com muitas interrupções até o final. Então assim, a parte, por exemplo, do texto que é mais clara, mais objetiva, mais linear e que dá sentido ao livro, ela só começa no capítulo 11. Não no começo.
Tanto que é meio esquisito, né? Você começa a ler o livro, depois acontece uma história, e aí você começa a misturar livro com história, não começa? Isso é uma coisa confusa mesmo. As divagações têm variados conteúdos, quando ele começa a falar sobre as coisas. Como? Estudos sobre arte, ele comenta sobre arte, não comenta? Partidarismo político, ele deixa claro ali, né, gente, que ele é liberal. Você não tem dúvida, ele não é conservador, certo? Bem como citações que demonstram a cultura literária de Garrett. Em vários momentos, por isso que fica difícil, ele comenta, ele cita autores, por exemplo, do 18 francês, do 18 inglês, do 19 francês, que muitos de nós não lemos, logo fica confuso. E qual é o objetivo disso? Ele quer mostrar a erudição. Que ele quer dizer, eu sei, eu conheço, eu li. Certo? Nesse sentido. Tudo bem? O foco. Vários tons, como o melodramático, como a história de Joaninha até o tom realista e irônico, em que suas digressões vão representar. Explico. Gente, é importante uma coisa. A maneira com a qual o texto será narrado, ela muda várias vezes. Você tem, desde, por exemplo, o relato sentimental. Quando ele vai falar da Joaninha, gente, tem momentos que você pensa assim, meu Deus, ela é perfeita. Não é? Ela é perfeita, ela é elevadíssima, ela é belíssima. Por quê? Porque é melodramático, é sentimental demais. É uma marca do romantismo isso. Só que em outros momentos, por exemplo, nas próprias digressões dele, do autor, ele vai ser irônico. Então beira no realismo. Então é uma obra que o tom muda. O discurso muda. O tempo todo. Certo? Sobre a linguagem. A forma de narrar era nova aos leitores acostumados à moda clássica de fazê-lo. Ora nervosa, ora leve e corrente. Inovando no nível vocabular, incluindo neologismos e termos bilíngues. Espera que eu explico isso. Gente, quando eu falo, por exemplo, que o texto ele muda, por exemplo, quando ele vai falar da viagem, ele é muito clássico. Muito objetivo, muito direto. Quando ele coloca, por exemplo, a narrativa da mocinha, a novela, ele já muda o tom. Ele já muda o tipo de linguagem. E em vários momentos, ele vai usar termos bilíngues mesmo. Ó, vamos ver aqui, por exemplo, ó. Ele vai colocar palavras que eram originalmente do francês em português, ou do inglês em português. Flartar, que é do inglês to flirt, que pra gente hoje é flertar, certo? A gente tem chapeirão, chefe de obra, esquiça, retreta, tapeçado, desapontar, fashionable. Fashionable vem de fashionable, certo? Que seria na moda, certo? Gin, ou por exemplo os barbarismos, são termos que ele mantém igual. Por exemplo, lady, parlour, shake hands, canvassing e vários outros. E por que ele usa esses termos? Para confundir? Não só, mas para vincular, gente. Vincular de onde ele está tirando muito da sua narrativa, de onde ele está tirando muito do seu método, de onde ele está tirando muito da sua maneira de dizer, que é dos franceses, que é dos ingleses, primordialmente. E outra coisa, né, gente? O Garrett, ele é a representação de modernização da linguagem portuguesa. No período que o Garrett escreve, nós temos ainda um tipo de literatura que é a Arcade. Ainda tinha arcadismo. Quando ele escreve as coisas, ele estava criando as coisas em Portugal, então. Logo, muitos dos termos não existiam no português. E eles foram criados no processo. Né? Então é uma marcação, esse uso de dupla linguagem ou de dupla orientação linguística. A versatilidade linguística só conhecerá ao fim do 19 nome de equivalente força, que é o Essa de Queiroz. Quem vai fazer a mesma coisa é o Essa. Se você ler um livro do Essa, você vai ver vários termos do francês lá. Vários. Vocês leram Cidade das Serras. Tem vários termos do francês. Um monte. E por quê? Porque ele quer marcar a origem de onde ele está falando. E sem contar, gente, que era chique. Era muito chique fazer isso. Certo? Hoje em dia, quando a gente vê, se você escrever numa redação termos do inglês ou termos do francês, sem um objetivo claro naquilo, isso é considerado pedantismo.
Mas na época não era. Não é? Na época não era. Hoje em dia a gente faz isso o tempo todo, né? Por isso que quando você vai comprar pizza, você compra delivery. Não é? Você vai numa liquidação que é 50% off. Não vai? De onde vem isso? Diga. Pedantismo. Pedantismo? Pedantismo vem de, por exemplo, você demonstrar um conhecimento e se supervalorizar por ele. Exemplo, vamos supor, eu falo 20 idiomas. E eu deixo sempre claro que eu falo 20 idiomas para vocês. Por exemplo. É pedante. Né? É pedante. Porque se não tem contexto, fica feio, né? Nossa, professor, que coisa legal, né? Por exemplo, o Jô Soares é um pedante. Vocês podem assistir qualquer coisa, vocês vão ter certeza do que eu estou falando. Certo? Uma Babel diferente. Leandro. As viagens são dessa maneira sui generis. Ou seja, diferentes. Não pelo enredo frágil, mas por encarar de forma diversa e criativa o diálogo do português com outras línguas. Ou seja, a língua ela está num processo de construção e reconstrução nesse século XIX. Portanto, essa mistura tem a ver com essa reconstrução. Coexistem a erudição, o coloquialismo e o bilinguismo, bem como neologismos. Tudo de maneira harmoniosa nos textos. Ou seja, você tem também ali, além de termos de outras línguas, você tem termos que são coloquiais, não são todos clássicos e eruditos. Você tem termos misturados. Você tem termos de neologismos, criações do próprio Garrett. Tudo isso para mostrar que a língua está em movimento. É um texto que vai demonstrar que essa língua está se construindo. Certo? A indefinição do gênero. Pessoal, quando eu falo gênero, eu estou falando do gênero textual. Quais são os gêneros textuais que vocês conhecem? Que na verdade chama argumentativo. HQ. Narrativa é dissertação, narrativa, mas fale mais. Descrição. Crônica. Artigo. Reportagem. Que pode ser inclusive argumentativo também. Então os gêneros são na verdade formas historicamente construídas e que têm maneiras de se fazer. Por exemplo, uma vez que eu conto para vocês, que eu explico como que funciona, por exemplo, um conto, você identifica vários, correto? Porque tem características que repetem. Isso é que define um gênero. São características que se repetem. Quando eu falo aqui em definição do gênero, eu estou falando de que gênero? Eu estou falando do gênero romance. Do gênero romance e narrativa. Mas eu estou falando disso por quê? Por exemplo, o romance não segue uma linha definida no enredo. Não tem. O que mais? Também não é possível precisar o gênero, ou seja, não é específico. Vai aproximando-se por meio das divagações do jeito indeciso dos românticos. Por quê? Gente, quando eu falo para vocês que quando eu dou aula, por exemplo, de uma obra, de uma época literária, eu faço sempre um resumo, é por esse motivo. Os românticos produzem coisas muito diversas. Só que eu só vou falar aqui daquilo que é repetitivo, daquilo que é recorrente. Mas, por exemplo, por várias vezes teve prosas com um caráter de poesia. Teve poesias prosaicas. Mas eu vou falar de todas? Não, porque senão eu confundo você. Mas existem. Por exemplo, aqui eu estou falando disso. Eu tenho relato de viagem misturado com romance. Misturado com reflexão. Misturado com texto de caráter político. É tudo junto, é tudo uma coisa só. Isso não é só um romance. Ele é mais. Vamos ler. Cenas que são fruto da imaginação sonhadora. Com descrições perfeitas. Por exemplo, ele cria a figura de Joaninha, a menina dos roxinóis. Gente, a parte que ele fala, que ele descreve, a menina é muito bonita mesmo. Certo? Você pode estar de saco cheio do livro, mas é uma parte muito bela. Certo? Ele constrói uma personagem muito bonita ali. Romântico também é o antagonismo obscuro, a oposição. Tal qual o Romano A na figura de Frei Diniz. Todo mundo lembra o que é Romano A? Não que eu não falei, né, gente? Romano A, no A seria de noite, tá? Esse é, se fosse traduzir literalmente, seria o romance da noite, que é um tipo de texto do romantismo do romantismo francês, que vai tratar, por exemplo, de grandes vinganças,
grandes suspenses. Por exemplo, um exemplo desse romano A, desse tipo de suspense, é, por exemplo, como é o nome daquele do livro do Alexandre Dumas? Que o cara, ele é traído por um amigo, e daí ele é preso, e daí fez, como é que é o nome? O Conde de Monte Cristo, muito obrigado. É um exemplo disso, certo? E vocês, quando veem a figura do Frei Diniz, ele é justamente uma tentativa do Garré de fazer uma personagem assim, obscura, cheia de segredos, com verdades que podiam, por exemplo, impactar. O leitor adentra no sonho descrito, que representa a essência do próprio artista. Claro que aquilo ali é criação, mas aquilo é criação e por vários momentos o Garré deixa claro que aquilo é ele mesmo, é o próprio Garré se colocando ali, certo? Então, é uma obra criada? Claro, ela é ficção, mas não só. Ela também é confissão do próprio Garré. Olha que difícil. Sem contar que é perceptível a mistura de crônica de viagem naquilo que se tem de mais particular. Não é? Então, crônica de viagem, romance, confissão, reflexão política, tudo está lá. História e história. Grande parte da obra trata de aspectos da viagem propriamente dita. Nesse sentido, pode-se dizer que concomitantemente às opiniões políticas, às referências históricas, localiza-se um momento lírico-dramático, em que Garré conta a história da menina dos rouxinóis. Eu explico. Eu quis dizer aqui que, no meio da viagem, acontece uma descrição sentimental, que é a história da menina. Eu disse isso. Né? Podia ter escrito assim, acho que era mais fácil. Gente, eu faço essas coisas toda noite. Né? Tanto que às vezes eu faço coisas que eu fico pensando, meu Deus, eu escrevi pra mim isso. História por ele, ouvida de um companheiro de viagem. Ou seja, ele não coloca dessa forma, que ele conta a história da menina dos rouxinóis, supostamente como ele ouviu de alguém essa história. Ou seja, ele se coloca ali como uma espécie de testemunha. Não é? Um fato ouvido. Dessa maneira, em determinado momento, a realidade, que é a própria viagem, e a ficção, que é a história de Joaninha, vão se fundir, vão se misturar. Certo? Prestem muita atenção nisso, que eu estou enfatizando porque é o mais importante do texto. É essa mistura. Certo? Tudo bem, gente? Sim. Eles estão calados. Aquela cara de ódio. Não fiquem com ódio. Porque você está mudando muito rápido o slide. Estou mudando muito rápido? Então tá, agora eu vou mudar mais rápido. Mentira. Gente, nos 11 primeiros capítulos, entre demonstrações de vasta erudição de Garré, o leitor é conduzido ao Vale de Santarém, tal como os relatos de viagem costumam fazer. Ou seja, ele começa assim, ele começa a relatar, fazer comentários e citações, não é assim que ele começa? Comentários e citações, e de repente ele se foca e vai parar lá no Vale de Santarém, no norte de Portugal. E aí vai começar o relato dessa viagem. Tudo bem? Referindo-se desse momento a datas, companheiros e o meio de transporte que eles vão fazer, que eles vão seguir. Certo? Tudo bem? Estou esperando agora eu não vou passar. Gente, vocês têm aula de quê durante o sábado de manhã? Depois não sabe. Ah, tem outra pessoa depois que não tem? Ah, porque muda? Pode ser matemática, deveria ser química. Não. Tem outra de biologia e Sim. interpretação. Só que aí, tipo, tem professor de biologia, tem professor de química, interpretação de biologia. Vocês não têm interpretação? Tá Eu tentando tenho agora. mas hoje não teve aula também. Por quê? Porque ela tava dando aula em outra sala e aí não sei o que aconteceu com ela. Não. Ela quem? Uma pessoa? Não, César? Não, Você Ah, entendi. namoradinha. Ela é namorada do César? É. E eu achando que o César era gay, gente. Olha como a gente se engana. Bate. Para, se vocês falarem do César de novo, fica nervoso, hein? Não posso falar dele, meu.
É fácil perguntar pra ele. Para, se vocês perguntam, pessoal, não fala que foi eu, fala que foi o Rigoni. Quer dizer, Rigoni, que é um bom professor. Tá filmando, vocês Edita essa bosta, hein? Vamos lá, vejamos. São 17 desse mês de julho, ano da graça de 1843, uma segunda-feira, dia sem nota e de boa estreia. 6 horas da manhã a dar em São Paulo, e eu a caminhar para Terreiro do Paço. Chego muito a horas, envergonhei os mais madrugadores dos meus companheiros de viagem, que todos se prezam de mais matutinos homens que eu. Já vou quase no fim da praça, quando ouço o rodar grave, mas presunçoso de uma carroça d'Ancien Regime. É o nosso chefe comandante, o capitão da empresa, o senhor capitão da terra que chega em estado, não sei o que é TT ali. Gente, vocês percebem que ele está localizando claramente, né? Como se ele fizesse isso aqui, ó. Não é? Ele está localizando exatamente onde ele está e qual época que ele está. Certo? E olha só, quando eu falo dessa marcação linguística, olha aqui, ó. Se eu fosse... O que significa isso aqui? Do antigo regime. Porque ele faz uma relação da carroça com a carroça da Idade Média. Mas ele podia dizer Idade Média. Mas ele quer marcar. Ele quer ferrar comigo, professor. Oi! Na hora de estar lendo o texto, como é que faz para diferenciar? Diferenciar o quê? As palavras. Quando você não entender, ela tá diferente, por exemplo. Sério! Esse pessoal vai jogar pedra em você. Por exemplo, você vai diferenciar da seguinte maneira, pelo contexto. Por exemplo, eu disse antigo regime ali, mas você não precisaria saber que era antigo regime para saber que era uma carroça. Entendeu? Toda vez que ele colocar isso, não vai ter um sentido marcado. Se você souber identificar, melhor. Se você não souber, tudo bem. Entendeu? Não precisa. É essa viagem que ele faz, gente. Isso aqui é Portugal, tá? Ó. Isso daqui, ó, é o recorte do local. Então, por exemplo, ele sai daqui, depois ele vai para Cartacho, Azambuja, vai pelo Tejo e chega em Lisboa. E não vai pra Santarém? Quê? Aqui, ó. A viagem não é pra Santarém? Não é de Lisboa a Santarém? É. Ou é de Santarém? Ah, não é possível, eu já não entendi muita coisa agora. Agora eu não me lembro. Não tem problema, gente. Essa é a viagem. Essa é a viagem. Melhor assim. A viagem do... eles são pra Santarém. Acabei de ler aqui. Ai, eu preciso tomar café. Voltemos ao nosso rap. Detalhes. A viagem dura 9 dias. Né? Os viajantes atravessam cerca de 70 quilômetros. Provavelmente eles possam... Só 70. Gente, Portugal é do tamanho menor que São Paulo. Certo? E eles demoram 70 dias. 9 dias. Então, é 70 quilômetros no máximo que eles fazem. Os viajantes atravessam cerca de 70 quilômetros. O estuário do rio Tejo é cortado a vapor. Em seguida, de Montaria, eles pernoitam em Azambuja, depois em Cartacho, para finalmente chegarem ao Vale de Santarém. Aí, o autor é conduzido a uma janela e passa a narrar a história de Joaninha. Ou seja, ele faz a viagem, ele escuta uma história e ele começa a contar essa história. Certo? Estou esperando. O que é estuário? O quê? Estuário do rio. Eles vão pela beirada do rio. Que coisa é a vida, né? Gente, a FUVEST é dia 25, né? É isso mesmo? E a Unicamp? E a Unesp? Não, é 11. O Unesp é dia 8. A Unesp é 18 e a Unicamp é 11? Isso. É sequência de finais de semana. Enem, Não, Nossa, então é um mês, então. Que legal. Né? Tem uma que é dia 2, né? É? Não sei, gente. Dezembro. É o quê? A
A Unifesp é 14h15 de dezembro. Professor, eu vou rapidinho, só pedir Gente, vocês já estão preparando o kit de vocês para as provas? O seu kit tem que ter sempre, no mínimo, 2 canetas pretas ou azuis, esferográficas. Esferográfico significa Bic. Se você tem uma caneta, confia na Bic. E você vê ali que tem tinta. É sério. 2 pelo menos, sempre 2 mesmo. Nunca deve uma só, porque nessa hora o frio ataca, ou o calor ele estoura. Então compra 2. Então se você deixar pra comprar na porta, você vai pagar R$3 uma Bic. Eles dão de graça. Então de graça aonde? Tem gente que dá de graça, sabe, nos cursinhos. Fica cheio assim. Vai contar com os cursinhos? Eu nunca compro. Não conte com os Eles dão cursinhos. caneta lá. Gente, olha, quando eu fiz prova, eu ganhei 2 cornetos. É um sorvete de rico. Eu ganhei 2 Puta cornetos, sorvete, 4 latinhas de chá. Nossa! Ganhei, gente, na minha época não valia a pena. Ganhei nessa prova, na porta, assim, ó. Ó, os chás quem deu foi o coque. Não é? Aí os chás que deu foi o coque, o universitário deu os cornetos, o ângulo deu bolsinha, lápis, borracha, caneta e réguas. E o objetivo deu caderno de resolução de todos os anos anteriores. Ah, gente, mas era em 1814, né? Não. Leia nas entrelinhas. Começo da USP. Começo da USP. Gente, manda dar uma voadora em você. Eu quero mais conteúdo, tá? A gente tenta ser legal. Vamos lá, é certo. Interessou-me aquela janela. Olha aquele momento. Interessou-me aquela janela. Quem dera o bom gosto e a fortuna de morar ali. Parei e pus-me a namorar a janela. Encantava-me, tinha-me ali como num feitiço. Pareceu-me entrever uma cortina branca e um vulto por detrás. Imaginação, de certo? Se o vulto fosse feminino, era completo romance. Como há de ser belo ver o pôr do sol daquela janela e ouvir cantar os rouxinóis e ver raiar uma alvorada de maio. Se haverá ali quem aproveite a deliciosa janela, quem? Aprecie e saiba gozar todo o prazer tranquilo, todos os santos gozos de alma que parece que lhe andam esvoaçando em torno. Se for homem, é poeta. Se é mulher, está namorada. Esse namorado aqui entenda no sentido de apaixonada, tá, gente? Pensemos a narrativa. A história mal começa e já é interrompida por longas digressões sobre frades e barões. Ele começa a contar a história da menina e ele para contar a história dos frades e barões. Fazer uma reflexão sobre. Entretanto, as sementes da trama são lançadas. Leiamos. Uma bela aldeã. Todo mundo sabe o que é aldeã? É o feminino de aldeão. Sabe o que é aldeão? É o que vive na aldeia. Todo mundo sabe o que é uma aldeia? É uma vila. É uma vila. Tipo, imagina seu bairro. Saca seu bairro, sua vila lá? Mas imagina com uma montanha, ele medieval. É uma aldeia. Entendeu? É um morro. Ah, gente, comentário interessante. Só pra vocês lembrarem. Ontem eu estava sem sono, né? Eu estava zapeando na televisão. Aí parei lá no canal. Só eu assisto o canal universitário. Aí tava lá passando o canal. E tem um programa no canal universitário que chama Traquitana. Que ele é da rede da TV USP. Tem uma TV USP. Se contar pra vocês, tem uma TV USP. Tem uma rádio USP e uma TV USP. E esse programa Traquitana, ele faz vários documentários sobre vários assuntos. Esse foi muito legal. Ele teve uma duração de mais ou menos 1 hora, esse programa. E era um documentário sobre a desocupação do Pinheirinho. Muito legal. Coloquem, por exemplo, TV USP ou Traquitana Pinheirinho. Vocês vão ver inteiro. É muito legal. Daí tem, por exemplo, eles colocam relatos das pessoas que estão lá, cenas da desocupação, relatos, por exemplo, de políticos, por exemplo, do governador e do prefeito da cidade,
E também coloca, por exemplo, um professor aqui da filosofia, que chama Vladimir Safatli, comentando sobre o que ele pensa sobre aquilo. É muito legal, vale muito a pena, certo? Oi. Desse daí, a TV USP, ela não tem um canal. Ela faz programas e ela coloca, por exemplo, esse canal universitário. Várias universidades produzem programas para ela. Não é? Agora, a Rádio USP existe mesmo. É de verdade mesmo. É de verdade mesmo. O canal universitário é qual? A Rádio USP? Não, canal universitário. Eu não sei o número, meu bem. Sinceramente, eu não me lembro. Mas é lá daquele UHF da vida. Né? E é bom aproveitar, outra coisa que não tem nada a ver com nada, mas é legal saber. Vocês sabem que a MTV está quase falindo, né? Tá? Sim. Vocês sabiam que a MTV está quase falindo? Tá quase falindo, tô contando agora. Está quase falindo. Aproveite. Porque ela pode ser vendida para, sei lá, qualquer uma. Provavelmente vai ser a Record que vai comprar, né? Já pensou? Fala que eu te escuto depois do Top 10. Mas é. Pessoal, edita isso, tá? Voltando aqui. Vou editar nada não, senhor. Nossa, amassaram o papel para a bunda, velho. Caramba. Brincadeira, a gente tá limpinho, eu acho. Espera, né? Professor, tô muito triste. A Hebe morreu? Você tá zoando. Eu pensei que você tava falando, não sei quem morreu. Não sabia que era a Hebe. A Hebe morreu, meu. Caramba. 2012. Jesus. Daqui a pouco Gente, em primeiro lugar, a Xuxa fica morena. Silvio Santos tira a O peruca. Corinthians ganha a Libertadores. A Hebe morre. Gente, o que falta? O Brasil passou o Reino Unido no PIB. Qual será o próximo passo? O nome disso é apocalipse. Não é? Cuidado, gente. Meu Deus. Ai, que medo. Não é? Ai, credo, né? Gente, a Hebe morreu. Gente, eu achava que a Hebe não ia morrer nunca. Sério, meu? Caramba. Que ela morreu ontem, isso? Você não estava estudando, não? A gente estava estudando. Daí a gente viu a Hebe e parou tudo, né? Jesus. Gente, o que será da televisão brasileira sem a sua primeira dama? O Teleton. Bom, volta lá, gente. Nossa, Ainda tem as coisa de múmias louco, com né? o Gabriel Braga, bro. Deixa quieto. Nossa, isso me abalou. Mentira, me abalou. Faz um minuto de Gente, silêncio. volta lá. Alô? Então, olha lá. Caramba, meu, agora você me desconcentrar de uma forma. Isso não fiz pra mim. Vamos lá. Uma bela aldeã, que já sabe o que é, né? Vamos falar assim, é uma bela mocinha que mora na vila, tá? Órfã. Todos aqui é órfão, né? Tá. Gente, tudo é possível. Tá, tudo é possível. Órfã de pai e mãe, criada pela avó, Dona Francisca Joana, mulher cega e amargurada. Todo mundo lembra disso, né? Tipo, a avó dela, cega, amargurada. Não sabe o que é amargurada, né? É triste com tudo, assim. Tá? Um frade antigo corregedor de comarca, abandona a vida civil e assume, na eclesiástica, o nome de Frei Diniz da Cruz, sendo a companhia da família às sextas. Certo? O que é o quê? Corregedor. Corregedor seria o equivalente a promotor. Naquele contexto é promotor. Certo? Outro elemento masculino importante para a trama está ausente. É Carlos, neto de Dona Francisca, igualmente órfão, pois a mãe morrera ao lhe dar à luz e cujo suposto pai havia desaparecido, juntamente com o pai de Joaninha, numa cheia do Tejo. Supostamente aconteceu uma cheia e bum, viraram purpurina. Né? Quando o saveiro que trabalhava naufragou. Todo mundo sabe que é o saveiro, né? Não. Gente, saveiro não é uma picape. O nome da picape de saveiro é por causa do barco. Que é um barquinho de pescador. Por exemplo, se você vai para Paraty e você olha ao longe, você normalmente vê um saveiro passando.
certo? Que é aquele barquinho bonitinho, que tem uma velhinha assim, bonitinho, aquele barquinho bonitinho, tem pescadorzinho, que ele joga assim, pega peixe, sabe? Fala, querido. Antônio, qual é a diferença de frade e frei? Você quer dizer na vida? Gente, vocês perguntam as coisas que eu não sei, às vezes. Por exemplo, ó, o frei, ele é dos beneditinos, se eu não estou enganado, né? E o frade é dos jesuítas. Olha, consegui uma resposta. Eles são de denominações diferentes, só, né? De denominações diferentes. Nossa, eu tô percebendo que eu tô falando muito rápido às vezes. Vou falar devagar, bem devagar, vou exercitar a minha dicção, movimentando todas as palavras. Gente, eu tenho um aluno que ele tem problema sério de fonoaudiologia. Seríssimo, acho que eu nunca vi na minha vida. Os meninos chamam de Tateu. Sabe por quê? Porque assim, eu conheci no primeiro dia. Ele veio, eu falei, como é seu nome? Ele, Tateu. Tateu? Não, senhor, é Tateu. Falei, Você tá brincando comigo, menino? Aí ele falou assim, não, tô brincando com você não, protetor. Não tô brincando não. Te juro por Deus, gente, ele fala assim. Ele fala assim. Aí eu falei assim, nossa, e os outros, para todo mundo. Daí deu um sabão na turma. Aí eu tirei ele da sala. Aí assim, eu falei, olha, Matheus, a gente vai conversar, é Matheus. Não, não é Tadeu, é Tateu. É Tateu, mano. Aí eu falei assim, olha, eu comecei a passar uns exercícios pra ele, tipo, que é pra exercitar, porque ele tem um problema muito sério na fala. Aí, esses dias eu entrei na sala e ele tava tretando com os moleques, ele tava xingando eles. Gente do céu. Ele falou assim, tá dando teu tu! Tá dando teu tu! Aqui do teu Tota! E eles vinham assim, sem parar. A gente ficou horroroso o que estão fazendo. Tá dando teu tu, teu Tota! Que saco! Não vou contar, né? Que saco! Aí eu perguntei pro Tateu, Tateu, você faz alguma coisa você faz tratamento? Tu é quanta? Falei, o quê? Tu até tanta. Ah, 2 vezes por semana. E há quanto tempo? 1 ano. Meu Deus, como esse menino era antes. Era só Ele na 6ª série agora, né? 7º ano. Chegou, mas ele escreve direito. É uma coisa milagrosa. Só algumas palavras assim a gente tem que ele escreve como ele fala. Assim, ou seja, não escreve nada, né? Certo? A letra V pra ele é impossível. A gente tava treinando, esses dias eu tirei ele da sala e falei, fala vovó. Toto. Não, fala. Gente, é triste, cara. Morrer, velho. Puta que pariu. Imagina você. Imagina, meu, que triste. Mas não dá pra. Às vezes você é só engraçado, né? Não tem como. Às vezes. Que dó, né? Eu fico pensando, quando você é pobre, tudo é pior, né? Vamos lá, vai. Vai sair horrorosa, né? Então, gente, há uma aura de imaginação, não é? E suspense no ar. Não é? Por exemplo, ao retomar a história, 2 anos são passados desde a partida de casa. Então ele vai embora e 2 anos depois ele retorna. O Frei Diniz assume o papel de antagonista por sua forma de vida e crença. Ou seja, ele passa a ser o opositor. Nossa! Principalmente por suas posições rígidas contra a filosofia dos liberais, acusando as ideias defendidas por ela de perversões de toda ideia sã, de todo sentimento justo, de toda a bondade praticável. Para e pensa assim, até o primeiro momento, você tem meio que uma descrição geral. Depois, nessa quebra de 2 anos, acontece que o quê? O Frei, ele assume o papel de antagonista. Professor, o que é antagonista? Antagonista é aquele que se opõe
ao protagonista. Por exemplo, quando eu tenho uma mocinha que quer fazer algo e ela tem alguém que quer impedir, ela é a protagonista, o outro é o antagonista. Lembrando, antagonista não é mal, necessariamente. Se a minha história, por exemplo, conta a história de um assassino, sei lá, Dexter, não é? É um assassino. E aí, por exemplo, eu tenho um detetive que quer impedir, o Dexter, no caso, é o protagonista e o antagonista é o detetive. Ou seja, o antagonista é aquele que quer impedir o protagonista de se realizar, ou de realizar alguma coisa, certo? No caso, o Frei assume o papel de antagonista. E mais, né? Porque justamente ele defende o conservadorismo, termo oposto ao que o próprio Garré defende, certo? Então é o exemplo do que não se pode fazer. Oi. Aquela guerra, tem o livro, é que guerra? Qual guerra você tá falando? Que é o Carlos, né? É aquela guerra que eu tô falando dos dois irmãos, né? É a guerra constitucional, né? É aquela guerra pelo liberalismo. É aquela guerra. O chamado, leiamos, o chamado liberalismo, esse, entendia ele, reduz-se, dizia, a duas coisas: duvidar e destruir por princípio, adquirir e enriquecer por fim. É uma seita toda material em que a carne domina o espírito. A carne domina e o espírito serve. Tem muita força para o mal, bem verdadeiro, real e perdurável. Não o pode fazer. Curar com uma revolução liberal um país estragado, como são todos os da Europa. É sangrar um tísico. A falta de sangue diminui as ânsias do pulmão por algum tempo, mas as forças vão-se e a morte é a mais certa. Dos grandes princípios da igualdade, da liberdade, dizia: em eles, os praticando deveres, os liberais, faço-me eu liberal também. Mas não há perigo, se os não entendem. Para entender a liberdade, é preciso crer em Deus. Para acreditar na igualdade, é preciso ter o Evangelho no coração. Ou seja, ele está colocando de maneira geral que não se deve ser liberal. Porque o liberalismo é uma doutrina que é como se, por exemplo, ela fosse estragar o que já está estragado. E você não tem que copiar a Europa para ficar tão bom quanto a Europa. Ele diz, os outros países já estão estragados. Nós vamos nos estragar igual. É isso que vai acontecer. E quando ele faz essa posição final, quando ele coloca, por exemplo, a questão do Evangelho, ele está marcando que o Evangelho ou a própria igreja tem relação com o conservadorismo. E, inclusive, isso é verdadeiro. Naquele contexto, os conservadores se vincularam à igreja. Certo? A igreja apoiou o conservadorismo porque ela tinha uma relação muito próxima com a monarquia. Certo? Terminemos. As instituições monásticas eram, no seu entender e no seu sistema, condição essencial de existência para a sociedade civil. Para uma sociedade normal. Não poliava os abusos dos conventos, não cobria os defeitos dos monges, acusava mais severamente que ninguém a sua relaxação, mas sustentava que, removido aquele tipo de perfeição evangélica, toda a vida cristã ficava sem norma, toda a harmonia se destruía e a sociedade ia, mais depressa e mais sem remédio, precipitar-se no golfão do materialismo estúpido e brutal, em que todos os vínculos sociais apodreciam e caíam, e em que mais e mais se isolava e estreitava o individualismo egoísta, última fase da civilização exagerada que vai tocar no outro extremo da vida selvagem. Meu celular tocou. Vixe. Tudo bem? Então ele está colocando aqui o quê? Que no final das contas, a posição dele é uma posição hipócrita. Por quê? Porque essa hipocrisia, ela não se sustenta. Ele não fala dos problemas da igreja, ele não tenta consertá-los, ele apenas se vincula ao quê? A que, supostamente, o conservadorismo dará certo, e supostamente essa liberdade, esse liberalismo é um erro. Tudo bem, gente? Vocês estão aí ainda? Pensemos nesse contraste romântico. Ao mesmo tempo, Frei Diniz é o responsável por acender a chama da suspeita. Ou seja, o enredo vai ter um gancho na figura dele mesmo. Descobre-se que há um espantoso e grande segredo entre ele e a velha Dona Joana, que levou à morte
da mãe de Carlos. Lembra dessa parte, gente? Quando esse segredo começa a surgir? A suavidade e leveza da descrição do espaço, bem como o tom reformador da obra, contrasta com o drama e a perspectiva da tragédia do segredo retratado. Professor, o que é tísico e paliava? Tísico é tuberculoso, paliava no sentido de demorava. Então, olha lá. Meus queridos, entenda, por exemplo, então, que o segredo vai ter o gancho na figura do próprio Frei Diniz. Então ele é o antagonista que vai ter... Toda a história vai girar em torno dele no momento. Não é? Olha lá. Tornemos a velhinha. Estava ela ali sentada na dita cadeira e diante de si tinha uma dobradoira que se movia regularmente com o tirar do fio que lhe vinha ter as mãos e enrolar-se no já crescido novelo. Era o único sinal de vida que havia em todo esse quadro. Sem isso, velha cadeira dobradoira, tudo pareceria uma graciosa escultura de Antônio Ferreira ou um daqueles quadros tão verdadeiros do Morgado de Setúbal. O movimento bem visível da dobradoira era regular e respondia ao movimento quase imperceptível das mãos da velha. Era regular o movimento, mas durava 1 minuto e parava. Depois ia seguindo outros 2, 3 minutos, tornava a parar e nessa regularidade de intermitências se ia alternando como o pulso de uma que treme sessões. Mas a velha não tremia, antes se tinha muito direita e aprumada. O parar do seu lavor era porque o trabalho interior do espírito dobrava, de vez em quando, de intensidade, e lhe suspendia todo o movimento externo. Mas a suspensão era curta e mesurada. Reagia à vontade e a dobradoira tornava a andar. Os olhos da velha é que tinham uma expressão singular. Voltava para o poente, não os tirou dessa direção, nem os inclinava de modo algum para a dobradoira que se ficava um pouco mais à esquerda. Não pestanejava, e o azul de suas pupilas, que devia ter sido brilhante como os das safiras, parecia desbotado e sem lume. O movimento da dobradoira estancou agora, de repente. A velha pousou tranquilamente as mãos e o novelo no regaço e chamou para dentro da casa. Joaninha! Dobradoira é a costura, tá, gente? No sentido de costura. É a maior solicitação que eu coloco. Uma voz doce e pura, mas vibrante, dessas vozes que se ouvem rara vez, que retinem dentro da alma e que não esquecem nunca mais. Respondeu de dentro: Senhora, eu vou, minha avó, eu vou. Querida filha, como ela me ouviu logo. Deixa, vem quando puderes. É a meada que se me embaraçou. A velha era cega, cega de gota serena e paciente, resignada com a providência misericordiosa que Deus permite, quase sempre, que sejam os que nesse mundo destinou a dura provança de tão desconsolado martírio. Vocês entenderam o que aconteceu agora? Ela disse assim, ela tá lá, fazendo na verdade uma costura, ela tá fazendo na verdade uma... Como é que é o nome daquele negócio quando as senhoras fazem assim? Como é que é o nome? Tricô. Na verdade, tricô. E aí, ela perde o fio da meada. E ela chama a Joaninha para que ela auxilie, porque ela é cega. E aí a Joaninha responde de pronto. E ela fica pensando, nossa, como ela respondeu tão rápido? Não, vem quando puder, que eu perdi o fio da meada. É essa a descrição. Tudo isso. Certo? As complicações acontecem. Deixa eu ver o e-mail. Professor, era a Vivian ligando para perguntar se você não esqueceu de dar comida para os cachorros? Não. Era alguma dívida. Complicações. Chega ao vale o oficial Carlos, defensor das causas liberais, primo e amigo de infância de Joaninha, a quem ela julgava muerta. Reencontrá-lo significou nascer o mais profundo amor, ou seja, ela olha o cara e ela se apaixona. Embora ele também ame a moça, seu coração é volúvel e se interessa por outras moças. Não é? A sequência narrativa é interrompida por novas digressões, mas o autor se vê obrigado a terminar a obra, colocar pontos finais no intricado caso amoroso e desfazer 2 cruéis dúvidas.
A quem pertencerá o coração do rapaz, já que ele oscila entre a inglesa Georgina e a portuguesa Joaninha? É uma questão. E a outra? Descobrir o mistério que envolve a morte do pai e o seu segundo objetivo. Ou seja, o objetivo de por que ele foi morto. Né? O personagem Carlos é uma espécie de alter ego do próprio Garret. Gente, você percebe claramente que muito do comportamento e das falas do Carlos são típicas do Almeida Garret. Não é que eu estou falando aqui que você tem que pensar na vida do Garret para estudar o texto. Você pode só ficar no texto. Todavia, você tem que pensar que a forma de tratamento desse personagem é muito parecido com a maneira com a qual o próprio Garret se mostrava para o mundo. Não é? Um defensor do liberalismo e nem por isso menos volúvel. Não é? Inclusive o Garret era um conquistador, viu, gente? Ele pegava geral, passava o olho. Revelações. Georgina, a inglesa, chega a Portugal em busca de seu amor. Carlos, em campanha na Guerra Civil, defendendo os liberais pela deposição de Dom Miguel, foi ferido e posteriormente recolhido por Frei Diniz ao convento de São Francisco. Mediante explicações de Georgina, o frade abre as portas do convento para que a moça servisse de enfermeira ao ferido. Carlos confessou seu amor por Georgina, mas a moça, tomada por enorme afeição por Joana, diz que não o ama mais e que ele encontrará felicidade ao lado da jovem portuguesa. Ou seja, né, ela abre mão do amor porque ela entendeu que aquela outra talvez o amasse mais. Coisa que todas vocês fazem também. Quando você gosta de alguém e outra pessoa gosta, você sempre cede. Mentira, né? Você bota o pé na frente pra moça cair. Falar mal dela no Twitter. Não é? Entende? Frei Diniz. Gente, eu tava pensando num negócio na minha cabeça agora. De coisa do Facebook, né? Que as pessoas colocam, sai de um relacionamento sério para um relacionamento não sei o quê. Eu fico pensando como que as pessoas se expõem, né? Com essas coisas. É uma coisa meio louca, né? Eu acho que isso é um sintoma da nossa época, vocês não acham? Por exemplo, pra você, uma amigona minha, ela separou-se do marido. E a primeira coisa que ele fez, logo que eles terminaram, assim, foi ele separar. Ele foi pro Facebook, tirou lá, saiu de um relacionamento sério, foi para solteiro. Não é? Aí eu fico me perguntando assim, parece que a gente está vivendo um momento no qual as coisas só existem do momento em que eu publico, né? E que, por exemplo, para eu assimilar individualmente, eu tenho que publicar para os outros. Do tipo, o casamento... Pensem nos casamentos contemporâneos. Todo mundo, antes de fechar a igreja para fazer, ele fecha com a filmagem. Porque o casamento, antes de tudo, ele é uma coisa que tem que ser mostrada, né? Isso é uma coisa de louco. Eu fico pensando que isso é um sintoma da nossa era, vocês não acham? Maluco, né? Bom, voltando. Hoje eu tô digressivo. Não é? Tô digressivo. Frei Diniz é acusado de ter matado o genro e o filho da velha Francisca, ignorando a identidade deles quando de um assalto. Ao avançar o assassinato para vingar a morte de seu pai, outra revelação ocorre. O verdadeiro pai de Carlos é o frade. Não! Lembra minha capa? Não! O rapaz foge e manda uma carta para a moça Joaninha. E ela enlouqueceu. E logo depois faleceu depois dessa carta. É aquela desgraceira. Não é? O povo, o seu pai é o frade. E ele é um escroque. E aí ele larga, não quero mais saber de você, Joana, e ela fica louca e morre. Não é aquela história bonita. Antes de dar ao leitor a conclusão, outras digressões acontecem. Ao fechar a história, o autor retorna à viagem e conversa com o Frei Diniz, tendo por ouvinte Dona Francisca, que sofria com a morte da neta e o esquecimento do neto. Agora barão, ela apenas vegeta e à espera da morte. Gente, olha que coisa louca. Ele conta essa história, de repente ele termina a história e o próprio Almeida Garret vai conversar com o Frei e com a velha. Olha só, ele corta a história no meio. O nome disso é metalepse, nome técnico, que é quando o autor entra na história, né? Então ele para a história que era só uma narrativa dele e se insere nela e começa a conversar. E aí ela conta dessa tristeza que ela vivia,
não é? Tanto pela morte, pela loucura da neta, quanto desse neto, que foi o quê? Ele virou as costas porque ele acreditava. Ele virar barão significa que agora ele virou um conservador. Certo, gente? Ele agora virou um conservador, ou seja, tudo deu errado. Em um único capítulo, Garrett resume todo o final de forma rápida, representando uma oposição à direção tomada até então. Ou seja, não era uma busca pelo liberalismo? Então, agora virou o quê? Um conservadorismo. Ele está refletindo, inclusive, daquele momento que o Miguel volta. Lembra? Que os conservadores voltam e eles expulsam os portugueses de Portugal, os liberais de Portugal. Certo? Ele está falando disso também, que era um processo. Ele não está falando do fim, que é aquele processo no qual os liberais venceram. Certo? E aí, ele diz: o frade benzeu-se, pegou no seu breviário e pôs-se a rezar. A velha dobava sempre, e levantei-me, contemplei-os ambos alguns segundos. Nenhum me deu mais atenção, nem pareceu cônscio da minha estada ali. Sentia-me como na presença da morte e aterrei-me. Fiz um esforço sobre mim mesmo. Fui deliberadamente ao meu cavalo, montei, piquei desesperadamente de esporas e não parei, senão no Cartacho. Encontrei ali os meus companheiros, era tarde. Fomos ficar fora da vila, à hospedeira casa do senhor L.S. Rimos. E voltamos até alta noite. O resto dormimos a sono solto. Mas eu sonhei com o frade, com a velha e com uma enorme constelação de barões que luziam no céu de papel, donde choviam, como farrapos de neve, numa noite polar, notas azuis, verdes, brancas, amarelas, de todas as cores e matizes possíveis. Eram milhões e milhões de milhões. Nunca vi tanto milhão, nem ouvi falar de tanta riqueza, senão nas 1001 noites. Acordei no outro dia e não vi nada. Só uns pobres que pediam esmola à porta. Ou seja, ele conversa, vê que eles estão desolados, ele vai embora dali o mais rápido possível, mas ele mesmo assim, ele se lembra desse estado de coisas no qual se transformou a vida daquela família e mais, primordialmente na ideia dos barões. Quando ele vai falar dos barões coloridos, esses mundo de balões, dessa situação, ele está pensando no quê? Veja como a constelação de Portugal, ela é ainda muito conservadora. Então ele fica desolado com essa situação. Que mesmo ante uma perspectiva liberal, há uma força conservadora muito forte. Certo? Meti a mão na algibeira e não achei senão notas, papéis. Parti para Lisboa cheio de agoiros, de enguiços e de tristes pressentimentos. O vapor vinha quase vazio, mas nem por isso andou mais depressa. Eram boas 5 horas da tarde quando desembarcamos no terreiro do Paço. Assim terminou a minha viagem a Santarém e assim termina esse livro. Tenho visto agora a coisa do mundo e apontando alguma coisa do que vi. De todas quantas viagens, porém, fiz, as que mais me interessam sempre foram as viagens na minha terra. Se assim pensares, leitor benévolo, quem sabe? Pode ser que eu tome outra vez o bordão de Romeiro e vá peregrinando por esse Portugal fora, em busca de histórias para te contar. Dos caminhos de ferro dos barões é que eu juro não andar. Escusada é a jura, porém. Se as estradas fossem de papel, falariam, não digo que não, mas de metal, que tenha o governo juízo, que as faça de pedra, que pode, e que viajaremos com muito prazer e com muita utilidade e proveito na nossa boa terra. Isso é o fim do texto, não é? E é o fim do texto no qual ele faz uma reflexão muito ampla, não é? Que ele faz esse link com a história da menina do Rouxinol e retorna para chegar à conclusão de que ele espera num outro momento andar de novo por esse Portugal, que é a sua terra, né, que é a nossa terra, por isso que ele coloca assim. Só que ele não espera andar por terra de barões. O que ele está pensando? Ele quer um bom agouro. Ele quer, por exemplo, que os barões acabem. Ele quer que essa ordem conservadora do antigo regime acabe também. Portanto, o governo tem que se manifestar. As autoridades têm que se colocar, porque é uma atitude imparável. No sentido de o republicanismo, a Constituição, o liberalismo. Não podemos nos fechar, porque isso é um atraso.
Então a gente chega nesse final do texto meio que com uma crítica muito direta, no qual ele percebe que há uma pressão liberal, ele defende, todavia uma resistência muito grande. E que ela vai se refletir, inclusive, nas relações dentro daquela história. Quem são os responsáveis por todo o problema? Os conservadores, inclusive os religiosos conservadores. Certo? E pensemos de maneira final. As frequentes menções a Dom Quixote e Sancho Panza têm a intenção de contrapor o idealismo do cavaleiro com o materialismo do companheiro. Vocês perceberam isso? Que em vários momentos ele fala do Sancho e ele fala do Quixote? Porque o Quixote é o sonho e o Sancho é o material, é o concreto. Certo? Quixote é austero, Sancho é prático. Quixote é idealista, Sancho é realista. Comparando a história de Portugal, vê-se a divisão de polos que representam o país do passado e do presente. Ou seja, um passado que quer se manter e um presente que quer entrar. Joaninha é a idealização, é a simplicidade, a ingenuidade grandiosa. Pode-se apontar para o momento que se defendia o absolutismo e levou os portugueses a navegar em mares desconhecidos. A gente volta a isso. Portugal agrícola, promissor e autossuficiente. É esse o Portugal que ele está falando. É a possibilidade de retomar o passado e crescer rumo ao desenvolvimento. A força da juventude de Carlos, a audaz disposta a dar sua vida pela causa, ao fazer oposição a Dom Miguel, representa a busca pela modernidade e inserção de Portugal no mundo representativo. O alter ego de Garré, o próprio Carlos, né, na defesa do liberalismo. Ou seja, né, Portugal tem de mudar, Portugal tem de avançar, certo? Ao final, ele se rende, essa figura, ao título de nobreza e ao dinheiro, o que faz vítima do ostracismo. Todo mundo lembra do ostracismo, gente? Esquecimento. Certo? Por isso que ele é esquecido. Ele é esquecido por quê? Porque ele deixou de ser protagonista, lutar pelo novo, e agregou-se a uma ordem passadista e conservadora. Por isso ele tem que ser esquecido. Não é? Bem como a alienação social que o aproxima do materialismo. Momento, portanto, que Portugal, em que os ideais não estão constituídos. Ou seja, há uma tensão entre uma concepção liberal e uma concepção conservadora que estão embatendo e que ainda não tem uma clareza no governo nem no povo português que defenda uma e não outra. Certo? E nas entrelinhas da leitura você tem que tirar. Por exemplo, é o par que se coincidem o Portugal agrícola e o urbano, a inocente e o guerreiro, mas também de duas formas de alienação. Aquela que leva à loucura e à morte, no caso de Joaninha, e ao que leva ao abandono das lutas, no caso de Carlos. Georgina, a inglesa, positivada como a cultura inglesa, a qual representa a abnegação e a bondade. Todo mundo sabe o que é abnegação? Ela é desprendida. Ela abre mão do seu amor pela outra. Ou seja, ele está falando diretamente da Inglaterra, tá, gente? Ele está valorizando a Inglaterra. O Frei Diniz, como metáfora de Portugal arcaico, representação do autoritarismo e do dogmatismo da igreja. Não é? Se por um lado, Carlos é o próprio liberalismo, a Georgina é a Inglaterra, o Frei é Portugal arcaico. Né? A velha avó e sua cegueira e posterior alienação era subserviente e passiva, pois aceitava as ordens do Frei. É a representação para a cegueira de alguns portugueses que seguiram ordens e assumiram algumas ideias que não estavam preparados politicamente para receber. Portugal é representado nos meandros literários, em que o leitor, agudo, esperto, ágil, tem de desvendar, tem de descobrir, tem de compreender na leitura aquilo que acontece. Então, deixa eu voltar para vocês copiarem. Olha só, gente, o que eu quero que vocês depreendam no final? Eu tenho no texto uma grande construção de uma metáfora que vai compor essa luta ideológica, não é? Nesse Portugal. Esse Portugal que está lutando. Há uma força muito grande do conservadorismo contra essa força do liberalismo que chega. E o livro vai representar essa tensão. Isso é que é importante. Certo? É uma representação de tensão. E sobre o livro em si, eu posso inclusive fazer uma relação a priori, Cidade das Serras.
Certo? A oposição que nós temos entre cidade e campo, ela também acontece aqui. Certo? Isso é uma relação direta. Inclusive, eu posso até dizer que o Eça de Queiroz leu com certeza esse livro, né, para escrever o seu. Claro que não é uma cópia, não é um padrão, mas ele parte de muitas coisas em comum. Certo? A proposta de Portugal que ele faz aqui é muito parecida com a que o Eça faz. Nós lemos no final do texto com aquela figura do Jacinto. É aquele tipo de pessoa que eles esperavam. Certo? Diga. Em relação ao miguelismo, não tem relação? Tem. O miguelismo é o conservadorismo. Você trocou de nome. Então, por exemplo, o miguelismo do avô, do Dom Galeão, é o miguelismo, é o conservadorismo do Frei, o mesmo. Certo? Então, por exemplo, a gente pode dizer, gente, que ele está tratando aqui de tensões ideológicas. Quando eu falo de ideologia, todo mundo entende o que eu quero dizer? Ideologias são ideias dos grupos de poder que querem inculcar nas cabeças da população uma posição ou outra. Certo? No caso, eu estou falando de uma ideologia liberalista e uma ideologia absolutista ou conservadora, como você preferir. E as duas estão em tensão no texto. Então, ora você vê uma personagem mais para uma, ora você vê um personagem mais para outra. Mas eu posso dizer sem muita dificuldade que o liberalismo ele é representado na figura do Carlos jovem e o conservadorismo é representado na figura do próprio Frei ou do Carlos mais velho. Certo? Tudo bem? Dado que eu posso fazer comparação, por exemplo, com Capitães da Areia, eu também tenho aqui um jogo político. Assim como no Capitães, eu tenho uma metáfora política aqui. Claro que aqui é uma metáfora política entre absolutismo e liberalismo. A perspectiva do Capitães é de revolução comunista e capitalismo. São posições diferentes. Mas eu tenho sim um texto que reflete a coisa. Certo? Assim como os sentimentos do mundo, eu também tenho, no caso do Drummond, uma discussão acerca do quê? Acerca da libertação, acerca da guerra, acerca da ideologia que luta para dominar a outra. Tudo bem? Com relação às digressões, a relação é direta com Machado de Assis. Com relação à retratação que ele faz de Portugal, a relação direta, por exemplo, com aquilo que faz Memória de um Sargento de Milícias. Certo? Vocês estão aí ainda? Perguntem. Não entendi o que você falou. A relação? Por exemplo, com o tipo de retratação que ele vai fazer. Ele faz uma retratação de Portugal na sua viagem, que é bastante fiel. Assim como, por exemplo, é a retratação do Rio de Janeiro do 19, que é feita pelo Memória de um Sargento. Entendeu? O que mais, gente? Fala, Flor. Tanto Joaninha quanto Carlos eram liberalistas. Mas Sim. por que tem um capítulo onde os dois têm que se separar? Joaninha deixa para um lado, Carlos para o outro. Porque ele está fugindo. Lembra que ele estava em guerra? Então, ele tem que fugir por causa da guerra. Lembra aquele momento que retornam os conservadores? Então ele tem que ir embora. Não é? Nesse contexto. Mais, gente. Pergunta. Fala, Rei. Professor, como assim uma narrativa dentro da narrativa? Você pode explicar mais ou menos? Por exemplo, a narrativa principal aqui, gente, é a viagem. Só que dentro da viagem eu tenho a história da menina dos roxinóis, não tenho? Por isso é uma narrativa dentro da narrativa. E mais, e interno a tudo isso, ou melhor, no entorno de tudo isso, uma tensão entre o conservadorismo e o liberalismo. Que está dentro da história dela e também está na viagem. Obrigado. Professor, pode repetir a relação com os sentimentos do mundo? Por exemplo, a questão da luta ideológica. Por exemplo, aqui no caso eu tenho uma ideologia liberalista com relação a uma ideologia conservadora. No caso do Drummond, ele está refletindo sobre uma ideologia também. No caso dele, a ideologia dentro de um período de guerra. Não é? Quem leu já o livro do Drummond vai perceber que ele vai falar muito da Segunda Guerra Mundial. E, por exemplo, na posição do autor ou do poeta no momento desses de tensão. Que é, o autor ele tem que se colocar, ele tem que participar, que seja numa reflexão ideológica, mental, psíquica, mas ele tem que participar. Então eu posso dizer que é uma relação ali ideológica que ele está discutindo. Assim como ele está discutindo aqui uma relação ideológica. Claro que aqui ele é muito mais literal.
Não é? Ele está dizendo exatamente o que ele está fazendo. É mais pedagógico, eu posso dizer. No Drummond é menos, porque é poesia. Mas essa é uma similaridade entre as duas. O jogo político, né? Nas duas tem. Nas duas tem. Mais, gente. Tudo bem? Então vocês têm 5 minutos de água e de ventinho.